muito obrigado, Marcela, muito obrigado a todas e todos. Como eu estava dizendo pouquinho antes, eu queria fazer só uma breve retomada do tema geral, e aí já passamos ao seminário propriamente dito. Então, é curtinho, eu vou ler aqui com vocês o roteirinho. Não coloquei na página, porque, como eu falei, ainda estou fazendo revisão, né? Aliás, fiz hoje 2 vezes. Eu diria assim, a temática subjacente ao objeto principal, que é a sociedade de controle, e que abordaremos agora, inicialmente, entre aspas, sociedade de controle, indução e recepção do fascismo, necessita de uma justificativa de valor a ser afixada ao objeto geral especificado. Trata-se de um porquê. Por que é importante referenciar o fascismo no século XXI, no interior da sociedade de controle? Exatamente, porque o fascismo está absolutamente presente e ativo em nossas realidades, em várias partes do mundo, no interior de nossas casas, nas ruas, na polis, ou no que restou do espaço público, nos parlamentos, no Estado e no governo, no trabalho, nas escolas, nas polícias e nas forças armadas, no mercado. Na política em si, caberia um destaque especial, uma vez que as formas de se avaliar a desconfiguração promovida pelo fascismo na vida pública não seguem nenhum tipo de moto contínuo da história do próprio fascismo. Isto é, a resistência ao capital na sociedade democrática ocorre com o aprofundamento da própria democracia social e econômica, por meio de uma forte luta por reconhecimento, e que significa, em suma, ampliação da base de reconhecimento e fruição dos direitos humanos. Por outro lado, a resistência ao capital sob o fascismo se dá de modo inverso, a partir de uma combinação de formas de luta por conservação e em defesa, obviamente, das mínimas condições de convivialidade no conjunto do processo civilizatório. Ou seja, luta-se pela sobrevivência, contra a tortura, contra os severos crimes contra a humanidade, a fome e a peste do fascínio pelo mal. Portanto, reconhecer a presença do fascismo na vida comum do homem médio, essa é uma expressão, digamos, mais técnica, é o primeiro cursor, a bússola inicial que deverá orientar a ação política, a definição das estratégias adotadas e as táticas a serem empregadas. Em todo caso, é preciso ter muito claro que a luta pelo direito, como diria Yering, no âmbito do Estado de Direito Democrático, é uma, sendo inclusiva, expansiva, extensiva dos direitos, das garantias, das liberdades. E que, sob a tutela e o manejo fascista do ordenamento jurídico, é outra forma de luta, completamente diferente, porque o fascismo é negativo, excludente, age contra a isonomia e a equidade. Com isso, ainda podemos inferir que, por mais reducionista que possa ser nossa compreensão acerca de um conceito reduzido do denominado Estado burguês,
é preciso saber precisamente de qual Estado estamos tratando. Afinal, desde o Renascimento, o Estado moderno é tradicionalmente retratado como Estado burguês. Porém, ainda que as características essenciais do Estado moderno sigam pouco alteradas, o Estado burguês de 1500 não será o equivalente do Estado democrático firmado em 1949, com a Constituição de Bonn, na Alemanha, atuando fortemente contra a cultura e a tradição jurídica do nazifascismo. Por fim, já é óbvio a essa altura, mas não custa reforçar. Enfrentar o Estado burguês sob a condução ou condição do regime democrático é uma coisa, e sob o fascismo é outra completamente diferente. Opera-se, como vimos, um retrocesso que nos enviesa da luta por reconhecimento à condição da luta por conservação. Aqui estou usando Hannett. Em outras palavras, seria equivalente a retorquir o estado social em estado de natureza. E assim também podemos observar um entrechoque entre civilização e barbárie. Por fim, nesta primeira aproximação ao conceito, que é essa ideia do fascismo na sociedade de controle, resta claro que, para criticar o assim chamado Estado burguês, ainda mais agora, sob a lógica destrutiva do capital, que é o capital rentista, é preciso entender o Estado moderno, em suas características e elementos, bem como suas principais configurações históricas. Depois, então, anexa-se, ou não, o fascismo nos seus interstícios. É isto. Obrigado.